transformando pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E eu queria fazer uma pergunta, seja bem realista, não seja apenas uma resposta emocional. Você já se acha uma pessoa extraordinária? Aquela pessoa que, não é porque você tem talento, dinheiro ou sucesso, não, mas que o que colocar na tua mão você é capaz de, no mínimo, gerir. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez o maior milagre, o maior trabalho de construção que o Espírito Santo fez na minha vida foi me tirar de uma possibilidade de existência pequena para uma vida extraordinária que eu nunca imaginei na minha existência. Nunca imaginei. E olha que interessante. O que torna uma pessoa verdadeiramente extraordinária? Né? Eu disse dinheiro, sucesso ou talento. Bom, talvez fora daquilo que a gente conhece como pensamento bíblico, lá fora, pode ser isso que alguém olha e fala, nossa, fulano é extraordinário, tem muito dinheiro, tem muito sucesso, tem muito talento. Mas, quando você olha para a Bíblia, você percebe isso aqui, que a verdadeira grandeza reside no impacto que causamos na vida dos outros e nas transformações que permitimos em nós mesmos. Gente, sabe qual é a coisa que mais me deixa maravilhado? É saber que eu não sou mais a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15, há 20. Eu não sou mais aquela pessoa, eu cresci. E isso é extraordinário. E Jesus foi transformando a minha existência, foi me ensinando a conviver com as pessoas, foi me ensinando a mudar alguns aspectos da minha existência, foi mudando a minha vida, mostrando os meus erros e aprimorando muitas coisas em mim. Então, Jesus Cristo é com certeza um exemplo notável de alguém que transformou pessoas comuns em pessoas extraordinárias. E eu olho para isso e fico pensando o quanto ele já não fez ou tentou fazer na sua vida. É lógico que isso depende muito do que a gente permite, né? Há um texto muito conhecido na Bíblia, João capítulo 10, verso 10, que eu gosto muito e ele tem um significado muito forte. Jesus diz assim, olha gente, o ladrão, e muita gente já associou ladrão, não, deve ser o diabo, o espírito maligno, mas aqui o termo pouco tem a ver com o mundo espiritual, mas preste atenção. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida maior, melhor, mais abundante. Talvez você possa substituir a palavra ladrão por tantas coisas, o mundo, as pressões, as dificuldades, as loucuras que muitas vezes a gente escuta e percebe e vê, a forma como muitas vezes nós somos atingidos por coisas, tudo isso vem somente para roubar, matar e destruir. Mas com Jesus nós podemos ter uma vida abundante. Então, gente, olha só. Hoje eu quero explorar 5 princípios bíblicos baseados nos ensinamentos de Jesus, que pode transformar qualquer pessoa. Transformou a mim, vai transformar você, qualquer ser humano, numa pessoa extraordinária. Mesmo que você não seja a pessoa do dinheiro, das redes sociais, ou a pessoa dos talentos maravilhosos. Não, você, gente comum. Gente comum. Quando a gente olha para Jesus e percebe o que Ele quer fazer com a gente e acredita nisso, nós podemos sim absorver esse processo de sermos transformados em pessoas extraordinárias. E aí eu queria até começar perguntando, é fácil? Antes de eu orar, você diria que é fácil, é bom, é leve conviver com você? É fácil, é bom, é leve conviver com você? Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por nos reunir para ouvirmos a Tua palavra e dedicarmos tempo ao Senhor. E que esse tempo que dedicamos ao Senhor possa ser um tempo de mudança,
possa ser um momento em que transformações e novos ensinamentos e experiências possam alcançar nossas mentes e corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento, abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, depois dessa pequena reflexão, né, eu não vou nem perguntar a que conclusão você chegou. Se é fácil, leve, bom conviver com você. Do jeitinho que você é. Imagina se na sua casa tivesse 5 de você. Como seria essa casa? Bom, Jesus pegou gente com seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com seus traumas, e transformou essas pessoas em pessoas inesquecíveis, extraordinárias. A gente lê a história dessas pessoas na Bíblia, e a Bíblia nos ensina que se fosse ser escrito tudo o que Jesus fez, nem em todos os livros do mundo caberiam. Então o que a gente tem aqui é apenas uma minúscula, uma ínfima parte do que Jesus fez, mas já é o suficiente para a gente entender umas coisas muito importantes. Então, 5 coisas que podem fazer qualquer pessoa ser uma pessoa extraordinária. A primeira delas, tenha um propósito maior, gente. Tenha um propósito maior do que ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, construir aquilo outro. Tenha um propósito maior, acredite em alguma coisa. Pense em alguma coisa que não seja apenas para você mesmo. Pense em alguma coisa que vai ajudar as pessoas. Pense numa forma de distribuir seu conhecimento. Pense numa maneira de você ser bênção na vida dos outros. Tenha um propósito maior. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que todas as pessoas que conseguiram ir além, elas tinham um propósito maior. Elas não estavam pensando só nelas. Porque é muito fácil a gente ir fechando o cerco, não, eu não quero mais isso, eu não faço amizade com qualquer um. Eu tenho escutado muito isso. Eu não deixo ninguém entrar nisso, minha casa é muito reservada. Você vai se fechando. Mas experimente passar um pouco do que você é para as pessoas. Jesus é um exemplo disso. Por exemplo, quando ele aborda os irmãos Pedro e André, Jesus diz a eles: vinde após mim. Eles eram pescadores. E eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Vocês vão deixar de ser apenas pescadores comuns, que era considerada a classe social mais baixa daquela época, e eu vou transformar vocês em grandes preletores, pescadores de almas, de pessoas. Não, você conseguiria entender isso? Você conseguiria absorver isso se Jesus olhasse para você e dissesse assim: olha, você não vai ser mais essa pessoa que você é. Você vai ser capaz de ter um propósito muito maior do que olhar só para você, muito maior do que se afundar nos seus problemas, muito maior do que apenas pensar naquilo que lhe agrada, muito maior do que simplesmente buscar sua satisfação pessoal. Você vai ter um propósito muito maior. Muito maior. Mark Twain, esse escritor americano, ele disse o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Isso é muito interessante, né, gente? Como é bom ouvir pensamentos inteligentes, né? É tão bom isso. Você já descobriu o porquê que você está aqui? Você já descobriu o porquê da sua existência? No dia que você se for e você vai, o que você vai deixar? O que foi você? O que você deixou como propósito na vida das pessoas? O que você construiu? Olha, com coerência, com equilíbrio, sem se causar prejuízo, não se preocupe em guardar muito, apenas viva. Se dê o direito de uma viagem, de um passeio, de uma companhia, de um bom restaurante, né? de ser e fazer alguma coisa para alguém. Então, qual o propósito maior da sua vida? Qual? Como você pode usar isso para impactar as pessoas? Então, pessoas comuns se tornam pessoas extraordinárias quando elas têm um propósito maior. E essa é que é a grande questão. Qual é o seu grande propósito nesta vida? Qual é? O que você vai fazer que vai mexer com as pessoas? Bom, só que tem um detalhe. Você precisa de uma segunda coisa para isso acontecer.
desenvolva uma mentalidade de fé e coragem. Gente, tem que ter disposição. No mundo que joga a gente para baixo, que desencoraja, tem que ter disposição. Pessoas extraordinárias não são aquelas que nunca têm medo, nem que nunca ficam tristes. Pessoas extraordinárias são aquelas que dão a volta por cima, que sofrem o impacto, buscam em Deus força e se recuperam, fé e coragem. Você se torna uma pessoa que desenvolve essa mentalidade quando você é capaz de mostrar para as pessoas que muitas vezes estão sofrendo por anos e anos a fio, por uma coisa que já passou, que não deveria mais nem existir na mente delas, que não tem como nem se resolver ou trazer de volta, mas elas estão sofrendo há anos e anos por uma coisa que está massacrando elas. E você pode ser a pessoa que vai ensiná-las a desenvolver uma mentalidade de fé e coragem e dizer, olha, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, segue em frente. Segue em frente e não tenha medo, não desvie o seu olhar. Não desvie o seu olhar. Então, pessoas extraordinárias não são aquelas que não têm medo, ou que não ficam tristes, ou que não ficam cansadas, mas são aquelas que desenvolvem essa mentalidade de fé e coragem, que não se abatem. Lembra? Quando Jesus estava com uma multidão em frente ao Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, como tem em muitas traduções bíblicas, e os discípulos entram no barco, ele fica meio que para trás, e depois vai de encontro a eles, caminhando por sobre as águas. E de repente, os discípulos que estão no barco veem Jesus sobre as águas e ficam com medo, pensam que é um fantasma. E ele diz, não temas. Aliás, Jesus falou isso tantas vezes, não temas. Aliás, a Bíblia está cheia de não temas. E aí Pedro reconhece Jesus e fala assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí. E Jesus falou assim, vem. Vem. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ponto. Até aí, maravilhoso. Pensa, Pedro vai andando sobre as águas. Mas depois, diz aqui, que sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Que bom que Jesus olhou para ele, estendeu a mão e o puxou. Agora, o problema maior é que tem hora que a gente desvia o olhar. Se você tem uma mentalidade de fé e coragem, se você desviar o teu olhar para o problema, para a impossibilidade, para o que não está dando certo, para as coisas que não estão funcionando como você gostaria, você vai afundar. Você vai afundar. E desenvolver essa mentalidade é uma coisa tão interessante, gente, principalmente a partir da nossa fé em Jesus. A gente desenvolve isso pela fé. Nós desenvolvemos isso a partir da nossa experiência com Cristo, sabendo que Ele é o nosso braço forte. Não é que você não vai ter medo, não vai ter. Aliás, Nelson Mandela falou sobre isso. Ele disse assim, aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Está correto. E não foi isso que Jesus ensinou para Pedro? Vocês já repararam que toda essa turma, eu posso citar o que for, aqui que tem um versículo bíblico que meio que corrobora o que essas pessoas falam? Jesus falava, não tenham medo. Aí vem Nelson Mandela e fala, aprendi que a coragem não é a ausência de medo. Não é, mas o triunfo sobre ele. E é isso que nós precisamos desenvolver. Para sermos pessoas extraordinárias, nós precisamos desenvolver um triunfo através de Cristo sobre o medo. Porque quando Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando ele é questionado, ele meio que explica, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Sim, você quer saber quando uma pessoa é humilde ou não? Porque tem muita gente que tem cara de humilde, jeito de humilde, sei lá, olharzinho de humilde, mas não é. Porque se essa pessoa não se dispõe a se doar, se ela não se dispõe a participar,
a servir, a obedecer, humildade passou longe dali. Não tem. Não tem. Aliás, Gandhi foi um grande exemplo disso. Ele disse que a melhor maneira de se encontrar é se perder ao serviço dos outros. É verdade. Quando você ajuda as pessoas. O que faz a gente ser grande? O que faz a gente ser reconhecido? O que faz com que a gente se torne uma pessoa extraordinária? Exatamente quando a gente serve aos outros com amor e humildade, mas não para aí não. Quer ser uma pessoa extraordinária? Você precisa desse outro ingrediente aqui. Persista. Mesmo quando tudo parecer o quê? Difícil. Persistir com inteligência, não é você ficar dando murro em ponta de faca ou esbarrando em paredes que nunca vão se abrir. Por favor, persista, porque qualquer caminho onde você queira construir alguma coisa boa vai te trazer dificuldade. Então persista mesmo quando tudo parecer difícil, quando as coisas muitas vezes parecerem que não estão dando certo. Mas a gente olha para a vida, você já não teve essa sensação de que parece que tudo para você é mais difícil? Tem hora que você tem que lutar mais do que os outros, suportar mais do que os outros, vencer mais do que os outros, aguentar mais do que os outros. Você já teve essa sensação? Mas Jesus, ele vem e nos conforta dizendo o seguinte: ó, gente, fica triste não, no mundo tereis aflições. Ele não nos engana, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele está nos dando uma resposta: vocês vão vencer também. No mundo vocês vão ter aflições. Amém? Isso aqui é uma pregação motivacional. Pensa, aqui você escuta a verdade. No mundo você vai ter aflição. Vai, seu pneu vai furar muitas vezes, seu carro vai dar problema, você vai entrar no cheque especial. Mas você vai arrumar o pneu, vai consertar o carro e vai voltar a ter o seu crédito de volta. Não se preocupe. A vida é assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deu errado daqui, mas conserta dali. Você não pode parar. Você não pode parar. Thomas Edison, né? Todo mundo estudou Thomas Edison. Ele diz que nossa maior fraqueza está em desistir. E que o caminho mais certo para o sucesso é tentar mais uma vez. Eu gosto desse posicionamento dele. Quando ele nos coloca diante de que desistir é uma fraqueza que a gente não deve se acostumar a ter. Porque quando você está indo numa direção e percebe que é a direção errada, ao invés de desistir, você só muda a rota e pega outra direção. Mas isso que eu estou fazendo não é bom, eu não vou desistir, eu vou fazer de outro jeito para ver se dá certo. Não é você ficar batendo naquela porta que você sabe que não vai abrir. Então, aonde você precisa de persistência hoje para você poder vencer? Agora tem o quinto. O quinto atributo que você tem que ter para ser uma pessoa extraordinária. Vocês viram como é simples ser uma pessoa extraordinária? É simples, gente. É simples. Faça isso aqui. Transforme vidas ao seu redor. Eu gosto de gente que gosta de gente, que se importa. Mude as pessoas, ajude. É uma oração, é um convite para estar na igreja, é um abraço, é um cuidado. Transforme vidas ao seu redor. Jesus não mudou apenas a história humana, mas ele impactou muitas vidas individualmente. Pessoas extraordinárias inspiram, ensinam e elevam os outros, motivam os outros. É assim que a coisa funciona. Lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre nós uma coisa que a gente parece que não quer assumir, né? Ele diz: olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte,
Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então não se esconda. Você é a luz do mundo. Faça alguma coisa, mova alguma coisa, transforme alguma coisa, faça algo, ajude. 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 A gente tolera quando as pessoas estão doentes. Nós toleramos quando as pessoas precisam de nós. Nós toleramos simplicidade, humildade. Nós toleramos muitas coisas. O que a gente não tolera mais é a arrogância, a prepotência. Porque quanto mais a gente se cura, menos a gente tolera. E Jesus falou isso aí. Por último, eu citei vários pensadores para vocês verem como a Bíblia, ela já falava o que eles falam hoje. Steve Jobs. Aqueles que são loucos o suficiente para achar que podem mudar o mundo são os que de fato o fazem. Não custa nada. Não custa nada. E aí, gente, como sua vida pode ser uma luz para os outros? Mudar o mundo parece uma frase forte, né? Mas você pode fazer isso começando com quem está do teu lado, falando de Cristo, ouvindo os problemas, compartilhando. Você pode começar por aí. Ou seja, Jesus nos mostrou que ser extraordinário não é sobre dinheiro, fama ou poder, mas sobre propósito, fé, serviço, persistência e impacto. Nossa, por favor, salve isso aqui. É isso que Jesus ensinou. Não tem nada a ver com dinheiro, fama, poder. Aliás, isso pode até ser uma consequência do restante, do seu propósito, da sua fé, do seu serviço, da sua persistência e do seu impacto. Então, isso é importante. Isso é importante. O resto é consequência, gente. O resto vem. E vem bem. Então, só para a gente fechar, hoje você tem a escolha. Continuar como estar ou começar a viver de forma extraordinária. O que você vai escolher? Quer ver? É tão simples, eu vou ler de novo cada um. Primeiro, olha como é simples ser extraordinário. Tem um propósito maior. Qual é o seu? Segundo, desenvolva uma mentalidade de fé e coragem. Não adoeça, nem deixe esse mundo te adoecer. Seja forte. Terceiro, sirva aos outros com amor e humildade. Todo mundo tem uma coisa para oferecer, todo mundo tem algo para ensinar. Quer ver outra coisa? Persista mesmo quando tudo parecer difícil. Para de desistir. Desistir é o pior negócio que você faz. Encontre outra rota, outro caminho, outra direção, mas não pare. Tá? E claro, transforme vidas ao seu redor, influencie as pessoas. Faça alguma coisa. Mas é isso que Deus faz conosco através de Jesus. Gente comum como eu e você, fazendo coisas extraordinárias. Amém? Então vamos ficar em pé. Hoje você tem essa escolha. E essa mudança que você quer ver, ela só vai existir se começar primeiro dentro de você. Então vamos orar por isso. Pai, obrigado por esta palavra, Deus. Foi tão boa, tão alegre, tranquila, tão verdadeira. Que ela possa encontrar lugar em cada um de nós aqui. E nós possamos levar para a vida e aplicá-la todos os dias, porque nós queremos, a partir da graça do Senhor em nossas vidas, sermos pessoas extraordinárias. Pessoas que vivem para transformar não só suas próprias vidas, mas a vida dos outros que estão perto de nós também. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém.